Terceira pra 3. Seja muito bem-vindo, fã do futebol americano e da NFL. Está no ar mais um Terceira pra 3, o programa sobre a maior liga de futebol americano do mundo. E encerramos hoje a nossa série especial sobre todas as divisões da NFL, falando sobre a NFC Oeste, que tem Seattle Seahawks, San Francisco 49ers, St. Louis Rams e Arizona Cardinals. Esse é o último podcast desse especial que começamos a produzir desde semana passada, passando por todas as divisões da NFL. E amanhã tem kickoff, galera! Amanhã... Meu Deus, que saudade! Que saudade! Amanhã tem a revanche do Fail Mary, o famoso Seahawks e Packers. Você pode ouvir os outros programas no SoundCloud, no Mixcloud e no Facebook. Você já sabe, o final é sempre o mesmo, .com/jornalismo esportivo UFSC. Mande perguntas, participações, críticas, dicas de moda, qualquer coisa que você quiser. Dicas pode de moda mandar. Tem gente precisando. Fala com a gente. Comigo aqui na mesa está o sempre sagaz Nicolas Quadro. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Anderson Spessato. É triste que tá acabando essa maratona, que foi difícil, foi cansativa, mas muito feliz que tá começando a NFL. Amanhã tem Seahawks e Packers, domingo tem Broncos e Colts e segunda tem Cardinals e Chargers. Só jogaço nessa primeira rodada. E hoje o programa promete porque é a divisão dele. Sim, o outro comentarista, torcedor, blogueiro do Seattle Seahawks, Leonardo Lorenzoni. Exatamente, estou mais feliz do que as pernas de Terrell Pryor comentando este programa. Eu que não sou só blogueiro, como sou atriz e modelo. E as pernas do Bernardo? Do Bernardo, o Happy Legs Bernardo, que só falta o... Enfim, já foi essa piada do programa, você procura aí no nosso YouTube. Aqui quem fala é Anderson Spessato e o Terceira pra 3 especial em NFC Oeste começa agora. Em 2013, a NFC Oeste foi uma das divisões mais disputadas e de alto nível da NFL. O Seahawks clinchou a divisão com 13 vitórias e 3 derrotas, e logo atrás veio o 49ers com 12 vitórias e 4 derrotas. O Cardinals surpreendeu e acabou a temporada com 10 vitórias e 6 derrotas, e só não conseguiu ir para o wildcard por uma vitória. O St. Louis Rams foi o único time que acabou a temporada com um recorde negativo. Foram 7 vitórias e 9 derrotas. Como foi feito ao longo de todo esse especial sobre todas as divisões da NFL, vamos começar falando do último colocado da divisão, o St. Louis Rams. Bom, um dos principais reforços do time nessa temporada é o quarterback Shaun Hill. Isso mesmo. Ele chegou em St. Louis para ser o reserva de Sam Bradford e ganhou a posição depois que o Bradford rompeu o ligamento cruzado anterior na pré-temporada. Que zica. Mas nossa, é uma zica absurda, porque o Sam Bradford era a esperança. Finalmente os torcedores de St. Louis estavam achando que dessa vez que o nosso menino, o franchise QB da franquia, né? O cara que todo mundo depositava esperança de títulos, de grandes atuações, ele acabou decepcionando novamente, não ele exatamente, mas decepcionou os torcedores a descoberta da lesão no ligamento do joelho, novamente, uma perda enorme para os torcedores de St. Louis, porque a temporada 2013 já não foi das mais fáceis, considerando a divisão que tem, e ainda com a lesão dele complicou bastante. Então a franquia de St. Louis vive numa má fase terrível. Não tá... Mas não foi uma catástrofe. 15 anos sem playoffs que nem o Bills, mas foi bem ruim. Mas não foi uma catástrofe. A pior campanha do St. Louis Rams foi a pior campanha da divisão, 7 vitórias, 9 derrotas. Mas essa campanha foi igual à segunda campanha da AFC Sul, que foi do Tennessee Titans, Colts, Jaguars e Houston, que teve 2 catástrofes lá. Depois o Titans ficou com 7-9 em segundo lugar com o mesmo número de vitórias e derrotas que o Rams na última posição. Então, pra mim, essa foi, se não a melhor, a segunda melhor divisão da NFL na temporada passada, só atrás da divisão de Denver Broncos, Kansas City Chiefs, San Diego Chargers e Oakland Raiders. Porque na AFC West, 3 times clincharam os playoffs. Nessa, foram 2, o Cardinals ficou por muito pouco. Ou seja, uma vitória. Uma vitória. 3 dos 4 times tiveram mais de 10 vitórias na temporada. Isso é um número muito alto para uma divisão só. E é exatamente nisso que o Rams sofreu, porque a divisão era tão forte que nos confrontos dentro de divisão ele acabou sofrendo muito. 7-9 não é um recorde ruim.
mas não foi o suficiente e precisava se reestruturar para 2014. A defesa é boa, a defesa é sólida, apostou nela, em manter ela e apenas reforçá-la e contou com a volta do Bradford para cuidar do ataque nesta temporada 2014. Daí é complicado quando o seu quarterback titular, que é a esperança do time numa temporada inteira, se machuca na pré-temporada, né? Bom, no draft trouxe o Greg Robinson, oh my god. Ele que é um... Foram 2 picks do primeiro round, o Greg Robinson, offensive tackle, e o segundo pick foi o defensive tackle, Aaron Donald. Ou seja, reforçou bem as linhas. Exatamente, uma característica desse St. Louis Rams do Fisher, não lembro o primeiro nome dele, acho que é Greg Fisher. Bom, se não for, tudo bem, é o Fisher. Uma das características dele é as linhas. As linhas são muito fortes, muito sólidas e tanto a linha ofensiva protege muito bem o seu quarterback e abre espaço pro Zach Stace, que foi calouro, o running back calouro dessa temporada, correr bem. É que eu ia falar. Isso até é uma ironia, porque a linha protege bem o quarterback e ele sempre se machuca. O ligamento. É complicado, né? E contra o jogo corrido também é muito eficiente a defesa do St. Louis Rams. Nessa temporada eles tentaram reforçar a secundária na frente, mas talvez não tenha encaixado muito bem. Vamos ver realmente só na hora dos jogos para ver se funcionou. E o jogo aéreo continua também bem discreto. Só o Tavon Austin e o Kenny Britt. O Tavon Austin que é um baita de um retornador, né? Ele joga nas duas. Joga de wide receiver. Joga nas duas, é meio futebol, né? Ele joga de wide receiver, joga de retornador. É um bom retornador. Ele era um cara que sempre deixava o Rams em boas posições de campo no Special Teams. O Special Teams do Rams também é um baita do Special Teams. O Rams tem um bom punter e tem um bom retornador. E bom punter tem o Rams. Mas o punter faz muita diferença claro na NFL. Quem tinha um baita no Special Teams também era o Kansas City Chiefs. Mas o Special Teams faz bastante diferença. Tu deixar o adversário começar a campanha na linha de 5 jardas, 3 jardas, exatamente. Pode atrapalhar muito. Colocar contra... exatamente. Só explicando por que o Rams estava com 2 picks no draft 2014, foi porque pegou ainda da leva do RG3, que o Redskins tocou por 3 picks de primeiro round. Esse foi o segundo, daí por isso o Rams pegou 2 jogadores no primeiro round. É uma conexão joelho machucado ali, Washington e St. Louis. Bom, agora fica a dúvida quanto ao posto principal da equipe, que é o QB, né, a posição de quarterback. Sam Bradford fora, o Shaun Hill veio do Lions para ser o reserva dele, vai provavelmente assumir titularidade agora, mas consideraram na off-season Michael Vick, Mark Sanchez, então fica aí aberto para qualquer quarterback assim, mediano que esteja sobrando em algum time ir para lá. Sanchez! Quero ver o Sanchez jogar. Então, provavelmente St. Louis... E Tebow, né? Tem sempre o Tim Tebow sobrando ali na frente. Tá Ninguém bobeira, quer saber hein? do menino, né? He's a gamer! A baller, playmaker and a shot caller. Vamos ao calendário do St. Louis Rams. Vamos ao calendário. Bom, o Rams começa jogando em casa com o Vikings. Na semana 2 enfrenta o Buccaneers fora de casa. E na terceira semana o Cowboys em casa. Quarta semana é bye week. E aí tem Eagles fora de casa, 49ers em casa, 49ers e Seahawks em casa na sequência. Que bacaninha. Fora de casa, Chiefs, 49ers e Cardinals. Depois recebe em casa o Broncos. Opa! Que calendário facinho. Depois do Broncos vem quem? Depois vem Chargers fora de casa. Nossa senhora. Aí recebe o Raiders, Redskins fora de casa, Cardinals e Giants em casa. E termina a temporada tranquilinho com o Seahawks fora de casa. Só pedreira. E aí, qual que vai ser o recorde do Rams esse ano? Bom, eu acho que principalmente pela falta de um quarterback de qualidade, ou pelo menos adaptado ao playbook do coordenador ofensivo, eu acho que o Rams vai ter bastante dificuldade para marcar pontos, apesar da defesa ser boa. E, logicamente, quem não faz touchdown, quem faz field goals, toma touchdowns. E por isso, eu acho que vai ser bem complicado a vida do St. Louis Rams, ainda mais com um calendário tão difícil, com uma divisão tão difícil e tão reforçada para 2014. Eu acho que 7-9 do ano passado eles vão cair bastante, aposto no 4-12. Tá, e Nicolas? Tá, vou nessa mesma linha do Léo. Acho que... Desastre, St. Louis Rams? Não, um desastre, vai. É que a divisão é muito difícil, a divisão é muito complicada. Você pega 2 vezes a mesma divisão, você pega 2 vezes 49ers, 2 vezes Seahawks, 2 vezes Cardinals, 3 times que estão em ótima fase. Ou seja, os jogos tranquilos pro Rams vencer
são os 3 primeiros. Pode abrir pra mim de novo. São 6 jogos terríveis ali, né? Começa contra o Vikings, Bucks fora e Cowboys em casa. Dá pra ganhar esses 3. O Rams consegue ganhar esses 3. Pedreira. Depois pega só pedreira, uma sequência de 7, 8 jogos complicadíssimos. E aí pode tentar alguns jogos, algumas vitórias ali no meio. Eu acho que consegue ganhar de Raiders em casa, Tampa fora e um Giants ali, quem sabe. Eu vou chutar um 5-11. O Rams cai 5-10-1 não, 5-11. 5-10. Alguém tem que empatar, né? Sempre tem pelo menos um empate na temporada. Bom, vamos falar do Cardinals agora. O time que acabou a temporada com 10-6, ficou na 3ª posição. E surpreendeu com uma ótima defesa na temporada passada. Esse ano teve bastante jogadores dessa defesa lesionados e suspensos. Vocês acham que o Cardinals consegue manter o nível e talvez surpreender a 49ers ou Seahawks esse ano, buscando um segundo lugar na NFC Oeste? Me surpreendeu muito o que o Cardinals fez na temporada passada, né? O Cardinals foi muito bem com o Carson Palmer. E quem poderia apostar no Carson Palmer por uma temporada de 10 vitórias, 6 derrotas? Ele que teve uma parceria muito boa com o Larry Fitzgerald no ataque do Arizona Cardinals. E o Cardinals pegou uma tabela bastante complicada. Perdeu para... deixa eu achar aqui. Panthers, Saints, Colts e Seahawks. Foram derrotas... as derrotas que fizeram com que o Cardinals não fizesse a campanha suficiente para classificar, mas chegou ali na reta final da temporada, quase se classificando. Eu lembro que o último conseguiu vencer na penúltima semana do Seattle no CenturyLink Field, o único time a vencer em 2 anos o Seattle lá. E é verdade. É verdade. Eu não falei isso, mas o principal reforço do Cardinals nessa temporada é o cornerback, a renovação de contrato do Patrick Patterson. Quem não é melhor que Richard Sherman? Mais 5 anos, 70 milhões de dólares. O cornerback mais bem pago da NFL. O cornerback é muito bom e isso reflete a defesa do Cardinals, que é uma das melhores defesas da NFL. O pessoal que tem fantasy aí, se quiser apostar na defesa do Cardinals, é uma boa aposta. Fica a dica. É a melhor defesa contra o jogo terrestre. Foi a melhor defesa contra o jogo terrestre na temporada passada. Cedeu apenas 84 jardas por partida. É uma média absurda. Se você pensar que running backs como LeSean McCoy e Adrian Peterson tem mais de 100 jardas algumas partidas tranquilamente. 86 jardas foi a média do Marshawn Lynch, o running back do... por partida. O Cardinals cedeu menos que isso. E além disso, foi a 6ª defesa em jardas totais. 317,4 jardas por jogo. Foram números bastante expressivos do Cardinals, da defesa do Cardinals, que perdeu agora na pré-temporada o Darnell Dockett, o defensive end, que é importante para essa linha do Cardinals. Ele também rompeu o ligamento. Os ligamentos sendo a zica da NFL nesse começo de temporada. E o Darren Washington, como você mesmo falou. Então são 2 baixas importantes, mas o Cardinals deve seguir na mesma linha ali, talvez um pouquinho mais abaixo de 10-6. Bom, vamos pro calendário do Cardinals então. Eles estreiam contra o Chargers em casa no primeiro Monday Night dessa temporada. Na segunda semana enfrenta o Giants fora de casa e na terceira semana recebe o 49ers em casa. Quarta semana é bye week, aí a quinta tem Broncos fora de casa, depois Redskins em casa, Raiders fora, Eagles em casa, Cowboys fora, Rams e Lions em casa, Seahawks e Falcons fora, Chiefs em casa, Rams fora, Seahawks em casa e acaba com 49ers em casa. Mais uma vez o final é complicado. Não é um calendário fácil. O final ali pega Chiefs, pega Seahawks, pega 49ers. Eu tava apostando até um pouquinho mais abaixo, vou ficar... O Cardinals vai fazer uma campanha de Dallas Cowboys. 8 vitórias, 8 derrotas. Famoso. Eu vou de 9-7. Acho que a defesa realmente é muito boa. É difícil competir dentro da NFC West, porque é uma divisão muito forte. Mas acho que o 9-7 é bem possível para a equipe do Arizona. Bom, vamos falar agora do 49ers. Eles que classificou pro playoff do ano passado com 12 vitórias e 4 derrotas. Perdeu pro Seahawks no final de divisão. O 49ers perdeu o wide receiver Mario Manningham pro Giants e o running back Anthony Dixon pro Bills. Mas nenhum desses 2 jogadores foram realmente importantes pro ataque comandado por Kaepernick. O Mario Manningham jogou só no final da temporada e o Dixon, se não me engano, era o 2º ou 3º running back. O que esperar desse 49ers
pra essa temporada? Uma campanha vitoriosa. O 49ers é um time... Mais que o Seahawks? Não mais que o Seahawks, mas é que o 49ers ele é uma equipe, ele é uma franquia já consolidada, como a gente tava falando isso nos primeiros programas dessa maratona. O 49ers, ele é uma franquia consolidada. Por ser uma franquia consolidada, você consegue esperar no mínimo um 9-7. Um 9-7 de uma equipe que tá sempre figurando nos playoffs e sempre figurando com boas atuações. Quando o quarterback não tá bem, os wide receivers não conta. Quando os wide receivers não estão bem, o quarterback dá conta. O 49ers que vem num padrão muito bom, em 2011 ficou com 13 vitórias e 13 derrotas. Foi aquele ano que perdeu o jogo sensacional pro... Ai, caramba. Me perdi. Que venceu o New Orleans Saints naquele jogo que o Jimmy Graham fez, faltando 7 segundos. Aí depois, em 2012, fez 11 vitórias, 4 derrotas e um empate. Aí, ó, o empate que a gente tava falando foi contra o Rams. Naquela temporada que o Alex Smith se machucou. E o Kaepernick levou a equipe até o Super Bowl numa campanha muito boa. E no Super Bowl acabou perdendo pro Baltimore Ravens. E no ano passado fechou com 12-4. Então, dos últimos 3 anos, os 3 foram com no mínimo 11 vitórias. É um reflexo do seu novo head coach, né? Dessas últimas temporadas, comandado pelo Jim Harbaugh, que desde que chegou não conseguiu nada menos do que boas campanhas, boas aparições em playoffs. Mas isso que você falou é bem interessante mesmo, porque São Francisco é uma franquia tão consolidada, não apenas na história, por já ter vencido o Super Bowl e tudo mais, mas o elenco é muito bem montado, é muito bem estruturado. Se perde uma peça pontual, não quebra o esqueleto inteiro. Não é que nem o Rams, que sem o Bradford acabou o ataque aéreo. Sabe? Claro, é o quarterback, mas não tem recebedores bons também. O Frank Gore é um bom nome pro running back. Vernon Davis é um baita tight end. E a minha pergunta agora, vocês acham que as opções que o Kaepernick tem é a melhor no NFL? O Equan Boldin, Vernon Davis, Michael Crabtree. Dá pau a pau ali com o Broncos, né? Quem sabe dá pau a pau ali com o Broncos. Desculpa vocês, mas eu acho que o time que dá pau a pau ali com o Broncos em jogo aéreo, pra mim, é o Chicago Bears. Que tem Alshon Jeffrey, o tight end que é um pouco mais abaixo, o Martellus Bennett, mas os receivers são muito melhores individualmente do que os do 49ers. Mas é uma equipe muito boa. E a defesa também é boa, né, do 49ers. Foi a 5ª em jardas por jogo, a 7ª contra o passe e a 4ª contra o jogo terrestre, ou seja, top 8 nos 3 quesitos. Mas eu acho que o que falta pra São Francisco finalmente ganhar um Super Bowl nessa nova era, tirar essa zica, é um amadurecimento maior do Colin Kaepernick. Eu acho que ele não sabe medir muito bem as horas em que deve passar e as horas em que deve correr. Ele tem um físico que privilegia a read option, que privilegia o jogo terrestre. Mas ele acabou ficando muito óbvio depois da temporada do Super Bowl, e no ano passado ele sofreu muito com isso. Ele conseguia boas corridas, acho que o quarterback que mais correu, um dos que mais correu, atrás do Cam Newton e do Pryor ali terceiro. Mas enfim, foi um dos que mais correu, só que quanto ao passe, ele sofreu muito. Deu pra perceber isso na final da NFC contra o Seahawks, que o time, o São Francisco, estava melhor na partida, mas sofreu no jogo aéreo, tanto pela qualidade da secundária do Seahawks, quanto pelo nervosismo e imprecisão das escolhas do se por um lado ele contribui muito dando opção de corrida, por exemplo, corrida pra TD, ele teve 4 na temporada passada, ele foi só o 11º quarterback em jardas aéreas, atrás até do Griffin, que acabou nem jogando ali um pedaço dos últimos jogos. Foram 3.197 jardas pra ele na temporada, ele foi, como eu falei, foi o 11º, e esse ano tem a companhia de Blaine Gabbert, o QB que estava... A sombra de Blaine Gabbert. A sombra poderosíssima. Questão de ordem. O primeiro QB da história de São Francisco a marcar um touchdown no novo estádio no Levi Stadium. Que corneta. Porque que corneta o quê? Porque o senhor Anderson Spessato, o São Francisco 49ers tomou 34-0 do Denver Broncos no jogo da pré-temporada, que inaugurou o novo estádio. Então, a motivação do torcedor da equipe do 49ers para esse ano é vencer o Super Bowl de número 49, fazendo uma temporada dentro do seu novo estádio. Destaque para Carlos Hyde, o calouro draftado na 2ª rodada. Bom, vamos pro calendário do 49ers, que também não é fácil. A primeira semana é contra o Cowboys, fora de casa. Depois enfrenta o Bears em casa. Eu falei Cardinals primeiro ou eu falei Cowboys? Então. Agora me confundi. Cowboys 2 agora. Vamos começar de novo. Cowboys fora de casa, semana 1. Bears em casa, semana 2. Cardinals fora de casa, na semana 3. Aí tem Eagles e Chiefs em casa. Rams e Broncos fora de casa. A semana 8 é de bye week. E eles voltam enfrentando o Rams em casa. E aí tem Saints e Giants fora de casa.
Redskins e Seahawks em casa, Raiders e Seahawks de novo fora de casa, e termina a temporada com Chargers e Cardinals em casa. E aí o recorde do 49ers. Eu acho que os jogos contra o Arizona Cardinals serão fundamentais pra isso. Porque contra o Seahawks eu imagino uma derrota no CenturyLink Field e uma vitória em casa. É o padrão, é o padrão dos dois. Mas contra o Cardinals, se vencer os dois jogos, eu acho que consegue ali um 11-5. Mas se vencer só um deles, que eu acho mais provável, eu aposto no meu palpite que é 10-6 essa temporada. Pode ser por aí também 10-6, 11-5. Vou apostar no 11-5 de novo. E um dos jogos mais legais da temporada vai ser o 49ers enfrentando o Saints em New Orleans. Foi um baita jogo na temporada passada, definido pelo field goal. E agora vai ser provavelmente mais um baita jogo. Lembrando que tem um calendário complicado também. E eu concordo com o Leonardo, os jogos contra o Arizona Cardinals serão definitivos se o 49ers quiser ir aos playoffs. Bom, vamos terminar então falando do atual campeão da NFL, o Seattle Só um Seahawks. pouquinho, pode repetir de novo o quê? Atual campeão? Obrigado, só isso, queria ouvir mais uma vez. Mala. O Seahawks, o atual campeão do Super Bowl, chega para a temporada 2014 com algumas baixas em relação ao ano passado. A principal perda é o offensive tackle Breno Giacomini. No draft, 2 escolhas de receiver e o offensive tackle Justin Britt são os destaques. Como o jogo terrestre já é bem conhecido e eficiente, Russell Wilson e companhia buscam uma temporada mais equilibrada com o jogo aéreo para ir em busca do bicampeonato. Lembrando que o Seahawks acabou a temporada regular com 13 vitórias e 3 derrotas, a melhor campanha junto com o Denver Broncos, né, na AFC. Será que esse ano sai o bicampeonato, Leonardo? Eu acho que dos últimos tempos e na NFC, eu acho que é o time que tem mais chance de conseguir o bicampeonato. Eu acho que o Seahawks, de toda a Conferência Nacional, é o franco favorito aí pro Super Bowl, a vencer a NFC e aí pro Super Bowl. E eu digo que, não só porque eu sou torcedor, mas eu, analisando friamente, é um time com muitas qualidades para conseguir um bicampeonato. Como há tempos não se via uma franquia manter de 2 anos, dois anos seguidos. Teve ali Patriots, Giants, Steelers nesses últimos 10 anos, mas não foi no ano imediatamente após. Foi mais num processo. O último foi o Patriots, 2002, o 3 ali. 2002 e 13, eu acho. Não, 13 e 4, se eu não me engano. Por ali. Enfim. Mas eu falei no programa de ontem e confirmo, o Denver Broncos é o franco favorito ao campeonato esse ano. A defesa melhorou muito e fará uma diferença enorme, essa defesa de qualidade, e por isso não acho impossível o Seattle perder no Super Bowl numa revanche pro Denver Broncos. Mas o que você falou, terminou a temporada 13-3, o melhor recorde da NFC. Uma temporada de muitos altos, poucos baixos, uma defesa que se consolidou como a melhor da liga, principalmente por causa da sua secundária, a Legion of Boom, com Richard Sherman, Byron Maxwell, Earl Thomas, que é o pilar, é o centro dessa secundária, que consegue cobrir grandes zonas. Eu tava vendo com o pessoal do The Concussion falando bem isso, e é uma coisa que eu percebi muito nos últimos jogos que eu assisti. Ele cobre uma zona muito grande que deixa os cornerbacks mais livres a ficarem no man-to-man. Então ele consegue dar uma qualidade muito boa ali na cobertura. Daí tem Cam Chancellor, KJ Wright, Bobby Wagner, Bruce Irvin, o Avril na linha ofensiva. Muitos nomes de peso na sua defesa. E isso foi extremamente fundamental nessa temporada do Seahawks, já que o ataque era basicamente Marshall Lynch correndo e o menino Russell Wilson cada vez mais maduro, cada vez mais se portando como um QB de elite, fazendo uma coisa que muitos criticam. Mas ele não tem um desempenho de muitas jardas, muitos touchdowns, mas ele foi, em 2013, o necessário para o Seahawks ganhar o campeonato. E um dos pontos que você falou foi o que deu até um frio na espinha do torcedor do Seattle, que foi a demora da confirmação do Marshawn Lynch para essa temporada. Esses problemas do contrato. Campos foi terrível nessa temporada. E foi há muito pouco tempo de começar a temporada, ou seja, o Marshawn Lynch... Foi na primeira semana de training camp. Na primeira semana de training camp ali, um problema que poderia ter se resolvido mais cedo, antes de começar a pré-temporada, para que não ficasse essa aflição, porque o Marshawn Lynch ele é o cara dessa franquia, que o time ele acabou sendo modelado em cima dele, por cima do jogo terrestre. Aí depois veio a defesa sólida junto com o Russell Wilson, que assumiu a posição titular na Persistence de 2012. Falando no ataque aéreo, o Seahawks
perde bastante com a saída do Golden Tate pro Lions e da aposentadoria do Sidney Rice. Perde bastante em jogadas de big plays, mas eles não eram jogadores que apareciam como grandes alvos frequentes do Russell Wilson. Vai ter mais chance agora pro Jermaine Kearse, né, que apareceu pouco na temporada passada, mas apareceu muito na NFC Championship e no Super Bowl. Nas horas importantíssimas ele apareceu, talvez agora ele tenha números mais expressivos durante toda a temporada. E outro que vai ser o principal nome do ataque aéreo, e eu aqui estou... O lesionado. Pagando um pau gigantesco, porque pra mim vai ser um dos grandes jogadores do Seahawks nessa temporada. Se chama Percy Harvin. Se durar a temporada inteira. Um dos grandes receivers que existe na NFL, principalmente pela sua velocidade, e é um baita de um retornador. Retornou um touchdown no kickoff do segundo tempo do Super Bowl, 48, do ano passado, que a gente venceu por 43-8, só pra lembrar que não lembra. Tem que falar o placar, né? Tem que falar o placar. Obviamente, né? Foi 43-8 no Peyton Manning. Mas, enfim, Percy Harvin saudável, faz uma diferença enorme. Quem acompanhou os jogos de pré-temporada viu do que ele é capaz. Em 3 catches ele conseguiu 51 jardas contra o Chicago Bears, uma coisa absurda, assim. O Russell Wilson cada vez mais maduro, mas sabendo escolher melhor qual receiver lançar, qual rota mandar eles fazer. Porém, Paul Richardson e Kevin Norwood, 2 calouros do draft, o Paul Richardson, inclusive o primeiro pick do Seahawks, tem um aí pra disputar vagas. Tem o Phil Bates e o Brian Walters, que cravaram seus lugares ali no roster durante a pré-temporada, mas não devem ter essas chances, porque apareceram boas novas opções, assim como o Doug Baldwin no ano passado, sabe? Esses cara que ninguém dá nada, uns calouros que aparecem. O Doug Baldwin era undrafted rookie. Ele era um calouro que não foi draftado. Esse vai ser um ano definitivo pra gente saber em que padrão, em que nível de jogo está o Russell Wilson. Eu confio muito nele, deposito uma baita confiança. Dos QBs ali que vieram na leva de Andrew Luck, RG3 e Ryan Tannehill, eu acho ele o melhor. E o Eden, pô. O Eden do Browns. E o melhor, e que pode demonstrar que uma dinastia está sendo construída. Seria ótimo pra ele, pelo menos, chegar até a final de conferência. Exatamente. E pensando no... Tá aí, os caras já estão me zoando. Que eu tô não, mas demais. Porque nós temos que ir pro calendário ainda. Eu sei que a gente tem que ir pro calendário, mas... Fala. Falando só uma coisa, da linha ofensiva, na temporada 2013 ele sofreu muito com a linha ofensiva, foi sacado muitas vezes, foi acho que 42, a terceira maior marca da NFL. E agora a linha ofensiva tá pior ainda, porque perdeu o Breno Giacomini pro Jets, e isso... querendo ou não, eu brinquei em outro programa que sempre que tinha flag no ataque do Seahawks, em jogada de ataque, era false start do Breno Giacomini. E apesar dele cometer muitas faltas, ele era um bom right tackle. Agora, o Justin Bridge, o calouro que veio no segundo pick do draft, mostrou-se muito nervoso nesta pré-temporada. E ele vai ser titular já? Ele vai brigar com o Eric Winston, o outro que veio pelo Free Agents, pra ver quem será o titular. Provavelmente ele acabará sendo. Mas, então, a linha ofensiva não melhorou tanto esse ano. Vai depender muito mais do talento do Russell Wilson do que realmente dos reforços da off-season. Respira. Vamos pro calendário do Seahawks. Na semana 1 enfrenta o Green Bay Packers, a abertura da NFL. Amanhã... ninguém veio comigo na empolgação? Tá bom. Jogaço amanhã. Um dos melhores jogos da temporada, de certeza. A segunda semana enfrenta o Chargers fora de casa e o Broncos na semana 3 em casa. Broncos e Seahawks no Central League Field. Esses 3 jogos são fundamentais pra saber o que o Seahawks vai... O que vem o Seahawks pra essa temporada, né? Depois tem a bye week e daí descansa um pouco. Mas esses 3 jogos, principalmente o primeiro e o terceiro... Exatamente. Depois da bye week enfrenta o Redskins fora de casa, o Cowboys em casa, Rams e Panthers fora de casa, Raiders e Giants em casa, Chiefs fora, Cardinals em casa, 49ers e Eagles fora de casa, uma sequência difícil. O final é meio complicado. 49ers em casa, Cardinals fora de casa e fecha com o Rams em casa. Fecha com um jogo mais tranquilo contra o Rams. Mas os 5 jogos antes são bastante difíceis. 2 vezes Cardinals, 2 vezes 49ers e o Eagles fora de casa. Não é nem um pouco alternado. Nos primeiros 3 são complicadíssimos. Aí depois vem uma tabela mais tranquila, com uns 4, 5 jogos que o Seahawks deve embalar. Depois volta para as pedreiras. Volta a pedreira. E o recorde? Bom, saíram muitos jogadores da defesa, de rotação do time. Então eu imagino que lá pra metade da temporada já vai estar mais complicado manter o alto nível, que provavelmente apresentarão nos primeiros 3 jogos, até por serem muito difíceis. Então, por isso eu acho que vai ser um pouquinho pior do que foi ano passado. Eu acho que vamos com 12-4 esse ano. Olha só, o suficiente para clinchar a divisão e clinchar a vaga nos playoffs diretamente no Divisional Round. Nicolas.
Difícil, né? Pô, eu tô pensando aqui, não, eu tô olhando pra tabela e pensando, jogos... Bastante difícil. 12, Assim, 4. 49ers fora é uma derrota provável entre Green Bay e Broncos. Eu não me impressionaria se Seahawks perdesse em casa pra Packers e Broncos. É difícil o Seahawks perder em casa, a gente já viu isso temporada passada. Temporada passada foi uma derrota só. São dois ótimos times. Barulho da 12 Man. Mas 12-4 também. 12-4 e deve levar... deve pular a fase de wildcard e entrar só na Division. Bom, é isso aí, galerinha. Chega ao fim a última edição do especial Terceira pra 3 sobre as divisões da NFL. Agradeço aos comentaristas Nicolas Quadro e Leonardo Lorenzoni. Se quiser fazer o jabá do blog... Eu quero fazer o jabá. Era exatamente o que eu ia dizer. Vocês... Olha, a técnica sacaneando. Sabotando. Eu vou falar uma coisa. Os caras aqui não estão me deixando falar, tá bom? Cortaram meu microfone. É uma palhaçada, não. Brincadeira. Só pra falar que, pra você, fã do Seahawks, que quer ouvir mais, quer saber mais de como veio o Seahawks pra essa temporada, lá no 12 Man Brasil, o meu site no WordPress é 12brasil.wordpress.com, você pode acessar lá e conferir todas as previews, fantasy, análise dos jogos, tudo certinho, notícias em primeira mão. .wordpress.br.com 12thbrasil.wordpress.com. Maravilha. Twitter também, Facebook. Nicolas Quadro? Eu queria falar que a gente tá falando da NFC Oeste, que conta com Arizona Cardinals, e onde vai ser o Super Bowl desse ano? No estádio do Arizona Cardinals. Quem sabe, que é bem difícil, o Arizona não pinta por lá, e pela primeira vez um time vence o Super Bowl em casa. É complicado, mas quem sabe, é possível. Bom, fim de maratona, que triste, mas começo de NFL. Cara, que alegria. Que alegria. Só tô querendo o comercial da Applebee's agora pra estar feliz da vida. Aquela musiquinha do Monday Night, do Sunday Night. Começou, meus amigos. Tem programa Eu quero fazer uma pergunta, Faz pergunta. Tem programa do Terceira pra 3 quando? Próximo? Terça-feira que vem, já sobre a primeira semana da NFL, trazendo tudo sobre todos os principais jogos, o que de melhor aconteceu nessa primeira semana de NFL. Lembrando que amanhã começa a NFL, a gente não aguenta mais esperar. Green Bay e Seahawks no CenturyLink Field. Não esqueça de conferir os outros programas na nossa maratona sobre as divisões no Mixcloud, Soundcloud e Facebook, sempre com o final. Olha até... Opa! Acabou o BG. Falamos demais. Voltamos. SoundCloud, Mixcloud e Facebook, sempre com o final.com/jornalismo esportivo UFSC. Agradecendo a sua audiência e não esqueça de compartilhar o programa para todos os demais fãs da NFL. A partir de agora, o Terceira pra 3 volta a ser semanal, debatendo o que de melhor aconteceu em cada semana da NFL, a melhor, principal, maior liga de futebol americano do mundo. Tchau! Beijo. Se manda com ela pelo lado direito, DeMarcus Thomas. Vamos, the ball and Denver has recovered. Oh my! Vai para um arranha-céu! Into the end zone, touchdown, Jacoby Jones! Touchdown! Terceira pra 3. O Terceira pra 3 é um programa desenvolvido pelo Núcleo de Rádio Jornalismo Esportivo da UFSC. Apresentação, Anderson Spessato. Comentários, Leonardo Lorenzoni e Nicolas Quadro. Técnica, Tomé Graneman.